Muito bem, então, hoje vamos falar sobre o processo, a parte mais importante de um processo de perda de peso. E a parte mais importante de um processo de perda de peso é o treino. Ok? Quem vos disser ao contrário não está a dizer a verdade. O treino, ninguém perde peso a treinar, mas o treino é a parte mais importante num processo de perda de peso. O treino, para além de ser a parte mais importante num processo de perda de peso, é a parte mais importante para nós termos saúde e longevidade. Para toda a gente, homens e mulheres, mas principalmente para mulheres, depois dos 30, que já passaram por uma gravidez, que estão eventualmente na pré-menopausa, ou que poderão até já estar na menopausa, a perda de massa muscular acontece de uma forma muito rápida. E massa muscular, meninas, é um seguro de saúde que vocês assinam hoje para terem uma vida tranquila no futuro. A massa muscular é fundamental para tudo na vossa vida. A massa muscular vai-vos dar saúde e vai-vos dar longevidade. Vai fazer uma gestão, uma melhor gestão de todos os ataques que nós fazemos ao nosso organismo quando comemos menos bem ou quando estamos com uma vida muito intensa e muito estressante. Ter massa muscular é saúde. E nós só conseguimos ter massa muscular treinando. Ok? Quem se envolve num processo de perda de peso, perde massa muscular. Portanto, qualquer um de nós que aqui esteja, se quiser perder peso, é muito provável que vá perder massa muscular. E nós temos que evitar isso pelo bem da nossa saúde e do nosso futuro. Como é que nós evitamos essa perda de massa muscular? Envolvemos num processo de perda de peso, mantendo o treino regular. O treino de força regular e uma alimentação com proteína adequada. A massa muscular não aparece se nós não treinarmos. Treinar é a parte mais importante num processo de perda de peso, sendo que ninguém perde peso a treinar. Mas treinar é a parte mais importante num processo de perda de peso. Só mais uma vez. Treinar é a parte mais importante num processo de perda de peso. Não se esqueçam disto nunca. A melhor forma de nós conseguirmos perder peso de forma saudável, a melhor forma de nós sermos saudáveis é garantir a massa muscular e isso não se consegue com a nutrição. Isso não se consegue com caminhadas. Isso consegue-se com treino de força. E hoje vamos aprender como é que fazemos um belo e um bom treino de força para conseguirmos manter a nossa massa muscular. Então, eu vou partilhar daqui o desktop 2, só preciso que me digam que estão a ver. Estão a ver? Diz assim, os erros mais comuns de não sei do quê. Bom, ok. Muito bem, eu vou dividir isto em duas partes hoje. Vou falar primeiro dos erros mais comuns de quem treina e não vê resultados e depois vou falar daquilo que nós efetivamente temos de fazer para treinar em qualidade. Ok? Isto são coisas, são slides até que eu já utilizei no passado noutras aulas. Então fiz aqui um mix de duas aulas, um apanhado com algumas coisas que são bastante importantes. Vamos começar pelos erros que impedem a malta de conseguir treinar. Mas a questão, quanto à proteína que devemos consumir, penso que as nossas nutri já partilharam, mas fico sempre na dúvida se é sobre o peso. É sobre o peso que queres atingir, ok? Devemos pensar sobre o peso que queremos atingir, ok? Isso é uma boa questão. A Maria João pergunta se quando nós pensamos na proteína é sobre o nosso peso atual ou o peso que nós pretendemos atingir. É sobre o peso que nós pretendemos atingir. É a melhor forma de nós controlarmos essa parte, ok? Bom, então, quais é que são então os erros mais comuns de quem treina e não vê resultados? Erro número um. Eu pus aqui uma montanha, porque basicamente isto, nós vamos subir a montanha com os erros e depois vamos cair cá para baixo, não vamos conseguir ter resultados. Aqui, sim, o topo da montanha nós temos resultados. O topo da montanha nós temos resultados, mas nós só conseguimos ter resultados se conseguirmos evitar estes erros. Primeiro erro é a execução incorreta dos exercícios. Portanto, fazer com a técnica errada. Vocês têm um treinador chato convosco que vos diz, manda vídeos. Tá? Tem dúvida? Manda vídeos. Não sabe? Manda vídeos. Porquê? Porque só assim é que nós conseguimos efetivamente melhorar a nossa técnica. Ainda hoje, uma aluna mandou um vídeo, foi o primeiro que ela mandou, e efetivamente estava a fazer um exercício que não era de toda a forma correta de o fazer. E não estando a fazer da forma correta, não está a ativar os músculos certos, não está a ativar os músculos certos, não se consegue desenvolver. Ok? Portanto, fazer a execução técnica incorreta. Depois, vamos subir a montanha. Temos aqui uma bolinha amarela, agora uma bolinha vermelha. Não respeitar os tempos de descanso. Há muita tendência de, eu tenho pouco tempo para treinar, portanto vou cortar nos tempos de descanso. É um erro. Ok? Se eu corto nos tempos de descanso, eu não vou conseguir treinar com intensidade, porque não vou dar tempo suficiente ao meu corpo para ele se descansar. Se eu posso cortar nos tempos de descanso, significa que estou a treinar com a carga errada. Ok? Não estou a utilizar a carga certa para o exercício que eu estou a fazer, para o número de repetições que eu estou a fazer. Se o tempo de descanso é curto, desculpem, sentem que o tempo de descanso é muito longo,
é porque não estão a utilizar a carga certa no exercício. Ou seja, o vosso corpo não está com a necessidade de descansarem. Boa, filho. Não está com a necessidade de descansarem porque não estão a dar aquele estímulo que o corpo efetivamente precisa para se desenvolver. Ok? É fundamental respeitarmos os tempos de descanso. É fundamental termos a sensação de que o tempo de descanso é curto. Se o tempo de descanso for curto, se os meus 2 minutos de descanso são curtos, significa que eu estou a treinar com a carga certa. Estou a dar um estímulo ao meu corpo que ele obriga-o a descansar bem. Ok? Terceiro, não utilizar, e tem muito a ver com o primeiro, com o segundo, desculpem, não utilizar a carga certa para a relação exercício versus repetições, ok? Quanto maior o número de repetições, menor a carga que nós vamos utilizar. Ok? Isto faz sentido. Se eu vou fazer mais repetições, tenho que usar menos carga. Se eu vou fazer menos repetições, posso usar mais carga. Mas é muito importante eu usar a carga certa para aquele número de repetições. E existe uma tabela que vocês não têm que saber, não sai no teste, não têm que saber, mas existe uma tabela que tem o número de repetições perante a percentagem daquilo que nós devemos fazer de carga. É isto que eu faço quando vos planeio os vossos treinos e é neste também. Quando nós planeamos os vossos treinos, nós pomos isto por percentagens de acordo com o número de repetições que vocês estão a fazer. Ok? E assim vocês não têm que pensar sobre isso. Têm só que fazer o vosso treino e respeitar as cargas que lá estão prescritas e os tempos de descanso. E às vezes aquilo não vai dar, vão dizer isto foi muita carga. Top. Ser muita carga é um sinal positivo e é algo que nós temos muita atenção. Depois, quarto erro, 5, não fazer progressão de carga, ou seja, epá, eu já sei que eu agacho com 5 quilos em cada mão e estou a agachar com 5 quilos durante 5 meses. Está errado, porque o nosso corpo vai se habituar àqueles 5 quilos e aquilo vai deixar de dar um estímulo ao corpo que ele se tenha que adaptar. Pensem assim, pensem assim. O nosso corpo só vai desenvolver massa muscular se ele tiver necessidade de o fazer. E o que é que causa a necessidade de fazer, de desenvolver a massa muscular? O que é que causa esta necessidade? O que causa esta necessidade é nós darmos ao nosso corpo um estímulo que ele pensa assim: porra, isto foi duro. Se isto foi duro, eu vou ter que me adaptar. Para a próxima vez que eu fizer isto, eu ter capacidade de o fazer. Então vou construir massa muscular. Se eu não dou este estímulo ao meu corpo, ele só vai dizer: ok, isto foi bom, deu para eu me manter, foi um exercício, tive algum esforço, mas não preciso de me adaptar, não preciso de me desenvolver. Então, treinar com a carga certa, ir progredindo a carga à medida que eles vão ficando confortáveis, respeitar os tempos de descanso, tudo isto é fundamental para nós darmos o estímulo certo e usar a técnica certa, naturalmente, é fundamental para nós darmos o estímulo certo ao nosso corpo. E nós já íamos aqui com os quatro bolinhas a subir aqui a montanha e de repente, mais importante do que isto tudo, é a falta de consistência. Ok? Saiu agora um estudo há pouco tempo que diz que o melhor plano de treino é aquele que vocês conseguem manter 4 vezes por semana. Ok? Os melhores exercícios são aqueles que vocês fazem 4 vezes por semana. A consistência bate tudo. Ok? A consistência bate tudo o que eu falei daqui para trás. Se não houver consistência, não vale a pena respeitar os tempos de descanso, eu respeitar as cargas, eu fazer progressão de carga, não vale a pena se eu não for consistente. A consistência é que segura isto tudo. Ok? E é fundamental sermos consistentes. Então, como treinar em pouco tempo e ter resultados? Vamos lá pensar o que é que nós temos que acontecer. E porquê é que eu preciso treinar se nem sequer gosto? Porque o teu maior objetivo, como eu dizia há pouco, é ganhar massa muscular. Ok? Provavelmente, na tua cabeça, o que tu queres é perder gordura. Mas o teu maior objetivo, na realidade, ou, aliás, aquele que deveria ser o teu maior objetivo, aquele que deve ser o teu mindset é, mais do que perder gordura, eu quero ganhar músculo. Porque se eu conseguir ganhar músculo, eu vou ter uma gestão muito mais fácil da gordura. O músculo gera muito melhor a gordura. O músculo absorve, falando assim de uma forma simplista, isto não é assim que acontece literalmente, mas é como se o músculo fosse uma esponja. Quando eu meto açúcar para dentro do sangue, estou dizendo assim, pera, uma pessoa muito musculada para uma pessoa sem músculo nenhum, o impacto que tem comer uma mousse de Oreo, gosto de mousse de Oreo, o impacto que tem comer uma mousse de Oreo é completamente diferente para uma pessoa que tem mais massa muscular do que para uma pessoa que tem menos massa muscular. Porque o músculo vai absorver aquela glicose toda que vai circular no sangue. A glicose vem do açúcar. Portanto, eu como o açúcar, a glicose vai para o meu sangue, espalha-se pelo meu sangue e depois tem dois caminhos. Ou esta glicose vai para dentro do músculo e forma-se energia, em forma de energia, portanto, para nós produzirmos energia, ou se o nosso músculo já não tem espaços, não tem gavetas disponíveis para receber essa glicose, vai para a massa gorda.
Ok, isto é uma explicação muito simplista, está bem, malta? Não falem assim, isto não é ciência o que eu acabei de dizer, mas é para vocês perceberem. É uma comparação. Até porque o músculo não tem gavetas, também. Não sei se sabiam, mas não tem. Mas, como eu dizia, portanto, uma pessoa com mais massa muscular vai ter mais capacidade de absorver este extra que nós estamos a pôr no nosso corpo. Portanto, ganha logo pelo facto de evitar manter a massa gorda. Para além disto, uma pessoa com mais massa muscular vai ter um metabolismo mais alto e tendo um metabolismo mais alto, tinhas falado no restaurante na altura da campeonato. Pois é, o setor é eu. Portanto, vai ter um metabolismo mais alto, portanto vai queimar mais gordura. Ok? Também é outro fator. Ok? Então, como é que treinamos em pouco tempo e conseguimos ter resultados? A primeira coisa muito importante é termos o mindset certo. Ok? O mindset certo. Isto não é fisiologia, isto é mindset. A primeira coisa que tens de perceber é que não precisas de ser perfeita. O plano vai falhar e está tudo bem. Mas, mas, se vais usar o teu tempo precioso, se vais usar tempo dedicado que podias estar a dedicar aos teus filhos, se vais evitar, se vais, hum, usar tempo tão curto que já está no teu dia, então aproveita, ok? Aproveita. Aqueles 20 minutos de treino, aqueles 30 minutos de treino, garante que os aproveitas, garante que os honras por ti e pelo tempo que estás a tirar aos teus filhos. Garante que esse bocadinho de tempo que tu estás a utilizá-lo é bem utilizado, ok? Como é que nós utilizamos bem esse tempo? Primeira coisa que nós temos que saber é a zona perfeita, ok? Está aqui com um traço que não devia, foi erro de casting, desculpem lá. A zona de treino perfeita. Portanto, para toda a gente, mas principalmente para uma mulher, principalmente para umas mulheres, a zona de treino perfeita, há duas zonas de treino perfeita. Ou é um treino levezinho e comprido, tipo uma caminhada é muito fixe, hein? Meninas, uma caminhada é top. Caminhar é top, ok? Portanto, uma caminhada é em zona 2, portanto, uma baixa intensidade é muito bom para uma mulher. Tudo o que há a seguir a esse intervalo de esforço que está aqui no meio, até nós chegarmos a tipo 80% da capacidade máxima, é mau. E tudo o que é acima dos 80% é muito bom. É muito melhor ainda que a zona 2. Então, as zonas perfeitas para uma mulher treinar são ou num treino muito leve, tipo uma caminhada. Olá, Elizabeth, vou desligar o som. Portanto, a zona perfeita para uma mulher treinar é ou onde é muito leve, ou ali perto do máximo, onde já é bastante pesado. Pesado ou bastante intenso. O meio é shitty para as mulheres. É mau, principalmente para as mulheres. Porque é uma zona onde eleva bastante o cortisol e faz com que o sono não seja tão bom, faz com que haja mais tendência para guardar massa gorda, faz com que a massa muscular não tenha tanta capacidade de se desenvolver. Portanto, ali entre os 30% e os 80% é uma zona que nós queremos evitar. Nós ou queremos treinar leve, ou queremos treinar muito pesado, ou queremos misturar um bocadinho dos dois. E quando eu digo muito pesado, não é só carga, é treino intenso. Ok? Portanto, cuidado com isto que eu acabei de dizer. As melhores zonas para uma mulher treinar são nas zonas muito leve ou acima dos 80%. Tudo o que está ali naquele intervalo é mau. É mau e pode ter efeitos contrários àquilo que nós pretendemos. Ok? Bom, então, quando nós conhecemos a zona perfeita, vamos depois pensar então na forma certa de fazer os exercícios. Primeiro, a execução, a carga e os tempos de descanso certos são fundamentais para nós podermos treinar naquela tal zona de 80%. Ou seja, se eu estou a treinar na zona de 80% de meninas, eu não posso descansar um minuto. Se eu estou a treinar na zona de 80%, eu não posso descansar 45 segundos. Eu tenho que ter descansos longos. Se o meu descanso não é longo o suficiente, significa que eu não estou a dar o estímulo certo ao meu corpo. Ok, mas nós temos pouco tempo para treinar. Pelo menos 1 minuto e meio de descanso é fundamental, a não ser que se utilizem dois grupos musculares diferentes. Por exemplo, que eu faça uma flexão e a seguir uns exercícios de abdominal e posso só fazer 1 minuto de descanso, porque quando voltar para a flexão já tive 1 minuto, já tive o tempo, 1 minuto de descanso, mais o tempo a que estive a fazer os abdominais a descansar. Tirando isso, é muito importante que os tempos de descanso sejam respeitados. Para quê? Para que eu consiga fazer um esforço adequado.
O tal esforço acima dos 80%. É o tipo de esforço que muda a vidas. Santinha Elizabeth. É o tipo de esforço que muda a vida. Ok? E que muda o corpo. E depois, fundamentalmente, e muito importante, é fazer bem, ou seja, utilizar, fazer a execução correta e executar corretamente os exercícios. E isto é muito importante, ok? Como é que nós garantimos que, no nosso programa, que fazemos a melhor técnica? Primeiro, existem aqui três níveis no nosso programa para nós garantirmos que a técnica é bem executada. 99% dos exercícios que vocês têm nos vossos programas foram gravados por nós e têm a explicação em áudio de como vocês os devem fazer. Depois, existe a avaliação técnica dos exercícios. Eu peço-vos para vocês mandarem-me vídeos e eu faço a correção. E quando não faço, como aconteceu hoje muito bem, a Tininha foi lá e disse-me assim: André, falta-te responder a este vídeo. Boa, obrigado. São muitos vídeos, é muita coisa, pode-me passar. Obrigado, Tininha, por relembrares. E por acaso eu tinha para aí numa nota qualquer num papel, mas eu provavelmente perdi esse papel, porque tenho que ir ver um exercício ao Super Pais. Normalmente eu peço para me enviarem pelo WhatsApp, eu acumulo alguns vídeos no WhatsApp e depois estou aqui umas horas a fazer avaliações técnicas de exercícios, portanto isto é muito bom. Outra forma muito boa de nós fazermos a correção técnica também é através do nosso treino em grupo no Zoom, ok? No Zoom eu consigo fazer uma correção em direto sobre os exercícios que vocês estão a fazer e isso acaba por ser muito importante. A técnica correta é muito importante, malta. Mandem vídeos, está bem? Mandem vídeos. Eu sei, não, manda vídeos. Ok? Eu sou chato, eu peço vídeos, dá-me um trabalho do caraças responder aos vídeos todos. Às vezes tenho aí 8 pessoas para responder ou 10 pessoas para responder. Já sei que vou estar mais de uma hora naquilo, mas eu sei que isso é fundamental. E eu tenho uma aluna, e não vou dar aqui, eu não vou deixar de dar este exemplo. Nós temos uma aluna que é a Sara, que ela literalmente manda-me os treinos todos. Tipo, todos os treinos manda-me vídeos. Todos os treinos manda-me vídeos. Às vezes tu lhe responder um, estava a mandar para o outro. Todos os treinos manda-me vídeos. E o facto de ela me mandar sempre, mas eu já mandei este vídeo no passado. Boa, ainda bem, mas manda outra vez porque nós vamos corrigir pequenos pormenores. E é quando nós começamos a corrigir pequenos pormenores, malta, que nós saímos daquela zona do só treinar e passamos a treinar com uma grande consistência e passamos a treinar mesmo a sério. Ok? Por isso é muito importante mandar vídeos. Eu sei que às vezes é chato, mas é muito importante mandar vídeos. Está bem? Mandem vídeos. Mandem vídeos a treinar. Eu quero fazer essas correções. E qual é que é então a carga que vocês devem utilizar? Tudo o que eu explico aqui, malta, vocês não têm que se preocupar muito com isto. Depois no vosso programa de treino estão lá as cargas que vocês devem utilizar. Mas basicamente nós fazemos uma fase que se chama a fase de descoberta de carga, onde eu ponho-vos a fazer alguns exercícios, tipo 1 minuto, olha, escolhe aqui a carga. Ou 10 repetições, escolhe aqui a carga. E vocês vão fazendo aqui essas repetições. Quando vocês fazem 10 repetições com uma determinada carga, depois devem responder de uma forma honesta a estas questões. Primeiro, dava para fazer 5 reps ou mais? Portanto, eu termino, empurrei 10 vezes lá para cima, terminei. Dava para fazer mais 5? Então a carga é baixa, temos que subir a carga. Dava para fazer mais uma ou duas? Top, é isto mesmo. É deixar uma ou duas repetições de reserva, é muito bom, que é deixar uma ou duas repetições em que tipo, não é literalmente até à falha, mas é lá muito perto. São os tais 80% que nós falámos há bocado. Muito bom, boa carga, parece-me bem. As últimas repetições fizem muito esforço, mas não perdi a técnica? Top, encontraste a tua carga. Ou não conseguiste completar todas as repetições? Ótimo, registra quantas repetições. Hum, para as próximas, para as perdidas, para as próximas tens de baixar. Para as próximas rondas tens de baixar. Portanto, se não conseguem cumprir com todas as repetições que lá são passadas, hum, eu também tenho um e nunca visto. Epá, oh, Carla, desculpa, manda-me outra vez. Não mandem para o Super Pais, porque eu percebo que vocês mandam para lá para eu fazer correção lá, mas eu depois não vejo. Tenho que mandar para o WhatsApp, está bem, malta? E se disserem assim, olha, podes fazer correção no grupo Super Pais, top. Assim eu mando para lá e as pessoas todas conseguem ouvir a vossa correção. Carla, desculpa, manda-me outra vez, está bem? Manda-me outra vez, obrigado. E obrigado por reparares. Malta, às vezes passam coisas, tá? Muito, todos os dias passam coisas. Às vezes, todos os dias passam coisas. Estejam atentos que há coisas para tirar a cara do coach. Portanto, não dá para fazer as repetições todas ótimo. Nós vamos registrar quantas fizemos e a própria app vai fazer aqui uma leitura muito fixe. Que é isto, malta. Às vezes vocês veem que no vosso treino têm tipo 65% de um RM. Vocês sabem lá o que é 65% de um RM? Eu também não sei quanto é que é o vosso 65% de um RM. Mas esta app, eu escolhi esta app por isto mesmo, porque permite, eu quando prescrevo as cargas,
Eu quando prescrevo a carga para a Maria João, que já faz ali umas cargas bastante altas em alguns, eu não sei as cargas da Maria João de cor, nem as minhas, nem as de ninguém, nem as minhas eu sei de cor. Quanto mais saber a toda a gente, não sei. Mas eu sei que se a Maria João vai fazer 8 repetições, tem que fazer mais ou menos com 65%, 70%. Sei que é mais ou menos, ela está numa fase mais puxada, então vai para os 70%. Está numa fase um bocadinho mais leve, vai para os 65% ou 60%. E eu sei que ela, quando fizer isto, ela fez. Imaginem que ela fez com 75 quilos. Significa que a RM dela, a repetição máxima dela, são 95 quilos. O que é que isto me interessa? A mim nada. Me interessa é a app. Porque quando eu prescrevo os treinos para o spin inclinado de barra, e quando eu ponho 65%, a app vai fazer a conta quanto é que é 65%, neste caso de 96, que deve ser aqui a RM que está registada. E com esta informação, eu fico contente de estar a ver este treino, malta, porque eu há pouco tempo fiz supino inclinado com mais de 100 quilos, ou seja, eu já bati este RM que aqui está. E este treino é meu, este treino aqui foi meu. Portanto, fico feliz de estar a ver isto aqui agora. Portanto, ou seja, eu já fiz mais do que 100 quilos. Uma repetição ou 3 repetições com mais de 100 quilos. Ou seja, eu já bati estas RMs todas que aqui estão. O que é ótimo, porque agora, quando eu fizer 3 repetições com 100 quilos, a minha RM vai dar tipo 105 para aí. Vai dar para aí 105 ou 106, uma coisa assim à volta. O que significa que quando eu prescrevo o treino e ponho que é para fazer com 50%, 50% já não vai aparecer que é para fazer com 50 quilos, já vai aparecer, aliás, vai aparecer que é para fazer com 50 quilos, se eu fizer com 106, vai aparecer que é com 53 quilos. Mas eu não tenho que decorar que é 53 quilos, eu só tenho é que saber que é com 50%. Por isso é que vocês têm uma zona no vosso treino, que é o assinala aqui as tuas cargas. Este bloco aqui, que às vezes parece não serve para nada, serve para muito. Serve exatamente para vocês porem com quanta carga é que fizeram 12 repetições. Ah, mas eu não consegui fazer 12, só fiz 10. Top, então tens que pôr lá 10. E tu vais pôr que fizeste 8 quilos com 10 repetições, significa que a tua RM é 11. E a próxima vez que eu te prescrever 80%, vai-te aparecer 80% de 11. Vai dar 8 ponto qualquer coisa. Ok? É muito importante vocês respeitarem isto aqui. Reparam que este exercício aqui está todo alterado. Por exemplo, eu pus que era 12 repetições, só fez 10. Pus que era 12 repetições, só fez 10. Pus que era 6 repetições, só fez 5. Pus que era 12 repetições, só fez 6. O que significa que estas cargas aqui estão muito ajustadas para a capacidade que esta aluna tem. Eu acho que era a Paula. Isto é quando eu prescrevo, é assim que aparece no meu ecrã, não é assim que aparece no vosso, mas é assim que aparece no meu. Eu ponho que é 80% e como eu estou com o perfil aberto, alguém vai dizer que é 12,8 para 12 repetições. Ok? Isto é fundamental para nós termos a certeza que estamos a treinar com a carga certa. Isto é fundamental para nós percebermos que estamos a treinar com a carga certa. E malta, recorda-se aqui uma coisa. Um dos pontos mais importantes para nós treinarmos com consistência, para nós aproveitarmos o pouco tempo de treino que temos, é treinar na zona certa. Vamos focar aqui nos acima dos 80%. E para nós treinarmos com a carga certa, com a zona certa, nós temos que ter a carga certa, temos que ter a execução certa, temos que ter os tempos de descanso certos. O tempo de descanso está prescrito na vossa app. A carga, aparece lá a sugestão de quanto é que vocês devem utilizar para o número de repetições que têm. A execução, mandem vídeos. E é assim que nós garantimos que, apesar disto ser um programa online, nós temos um programa onde eu me gabo de dizer que é dos programas que mais impacto, mais presença tem a nível de treino. Ok? Há muito programa por aí que são treinos genéricos ou que até podem ser treinos personalizados, mas não há qualquer importância se estão a utilizar a carga certa, se estão a fazer a técnica certa. Nós aqui preocupamos-nos com isso, porque sabemos que é isso que faz a diferença e porque sabemos todos que temos pouco tempo para dedicar ao treino. Então, o tempo que vamos dedicar ao treino tem que ser muito bem dedicado. Por isso é que é fundamental. Ok? Tininha, queres dizer alguma coisa? Sim. A aplicação do Manel nunca lhe aparece lá os tempos de descanso. Não aparece? Quando ele faz o seguinte? Sim, não aparece. Quando ele marca, ainda hoje, por exemplo, os treinos eram iguais. Eu marcava que tinha feito e aparecia-me lá 30 segundos de descanso. Ele marcava que tinha feito e não aparecia nada.
Espera aí, passava deixa-me para o aqui ver. próximo. Vou abrir aqui o perfil do Manuel, está bem? Não aparece o tempo de descanso. Deixa-me lá aqui ver o treino hoje do Manel. Portanto, quando isto no treino normal, não é? Portanto, na fase normal do treino. Sim, Não aparecia este, não contava isto. não, Mas no teu contava e o treino era igual. no meu sim. E vocês estão a fazer o mesmo treino, não é? Sim, o dele até fica, marca Sabes o que os números a vermelho e tudo aquilo qual é o telemóvel do Manel? É, é um é, iPhone. é iPhone, é preciso atualizar isso quase certeza. Hum. O meu É, também pediu para é. atualizar. Pois, porque repara, está exatamente igual. Dois Uhum. minutos de descanso. Reparem, malta, eu pus 70% no agachamento e apareceu 16,8. Pus 80%, apareceu 19,8. Pus 90%, apareceu 21. Pois, a Tininha fez. Aqui sempre com a mesma carga. Não está certo, porque se mudamos o número de repetições, temos que mudar a carga. Menos repetições, mais repetições, menos carga. Ok? Fazemos esse ajuste que é importante. Depois vai dar aqui o RM. Ou seja, se Tininha, se conseguiste fazer 15 repetições com 16 quilos, significa que esta em que fizeste 6 repetições, 16 quilos era pouco. Mas não Não tinha tinhas mais, mais. estavam Não tinhas ocupados. mais. Então, ó, pois é, eu tenho que vos descoordenar os treinos. Isto foi uma coisa que nós já vimos e tudo. Boa. Vamos a isso. A Ah, Manela tem que obrigada. atualizar a app. Quase certeza. Deve ser isso. A app atualizou agora há pouco tempo. Maria João. Olha, eu vou confirmar amanhã, mas eu penso que. Boa noite, desculpa. Mas eu penso. A semana passada estava-me a acontecer que, principalmente quando nas super séries e assim, nos super sets, são mais ou menos a mesma carga, ou que sobe, não, não pode ser, que sobe ligeiramente. Eu, quando modificava um primeiro set, ele alterava todo o resto. Eu Então vou é porque, confirmar se isso sim. acontece. Isso foi uma Ah, feature que eles puseram agora, que é tipo, foi ok. que tu carregaste numa opçãozinha e assinalaste que era para ele te marcar as cargas todas seguintes. Tens que ir às definições e tirar isso, porque senão vais perder as cargas que é para Ok. fazer. Pois, isso Verifique aconteceu na isso. semana passada. Ok. Dentro do treino, vão às definições e tem lá uma coisinha para dizer, tipo um daqueles que anda assim para o lado, está on ou Sim, está sim. off. E tem que pôr off no. Epá, ele diz que é pôr qualquer coisa nas mesmas cargas. Eu estava na app a ver isso com uma aluna, estávamos os dois, que ela treina comigo, e, e olha, ela pôs isso e eu não. Eu vi logo que não pus, não aceitei. Ela pôs, depois estivemos ali à procura, mas conseguimos tirar logo. Portanto, é muito simples. Aquilo é muito simples. Ok, vou fazer isso então. Bom, Obrigada. isso é importante, porque senão depois quando tu fores fazer, por exemplo, neste treino, como tens cargas diferentes, ele vai-te aparecer tudo, vai ficar logo tudo a primeira carga e tu nunca vais saber qual é que era a carga que tinhas que fazer. Portanto, tens mesmo que tirar Sim, isso. eu normalmente vejo antes de assinalar, mesmo para uma gestão de material e de carga. Uhum. Mas aconteceu de eu modificar e daquilo de repente ficar tudo igual. E eu fico, poxa, Vai. não era? Eu até cheguei a tirar print porque eu até achei que era meio brincadeira de que tinhas, por exemplo, 70, 75 e depois 50 ou 60%. E a carga estava toda igual. Eu, Estava igual. Pois brincar. isso foi Ele porque. está-me a pôr as mesmas cargas para eu subir de cargas também, não pode Exatamente. Não, ser. não, não, isso é porque puseste isso, porque ele depois já Ok, não. ok, vou ver isso. Obrigada. Nada. Malta, Maria João vai fazer amanhã 83 quilos de peso morto. Ficamos à espera. Ficamos à espera do vídeo. Está bem? Manda lá para o grupo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Boa. Mais dúvidas, malta? Gosto de dúvidas. Gosto de dúvidas. Consegui assistir a excelente informação. Ana, qual Ana? Desculpa, é que tu és? Ana Cláudia? Não? Ok. Boa, malta, é isto. Gostei muito de vos ter aqui presentes. Obrigado por estarem aqui presentes e por colocarem dúvidas, que é muito importante. Treinem com a carga certa. Isso é fundamental para nós garantirmos que estamos a treinar bem. Treinem com a carga certa. E lembrem-se disto: a melhor zona de treino é lá em cima ou cá muito em baixo. Aquele intermédio não muda a vida de ninguém. Está bem?
não muda a vida de ninguém. Portanto, vamos treinar com carga séria, com intensidade a séria. Está bem? Ou então treinamos levezinho, que também nos faz bem. Muito obrigado a todos, uma boa noite e falamos em breve. Muito obrigado. Obrigado. Com licença.